Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Revitologia. Vamos fazer hoje a nossa segunda aula do curso para iniciantes no Revit. Hoje nós vamos falar sobre como navegar pelo modelo, tá? Dá aquele like, se inscreve no canal para continuar é, ajudando aí a produção dos conteúdos, tá bom? Vamos lá para o programa. Gente, eu preparei um modelinho bem simplesinho, só para ilustrar aqui a aula de hoje, tá? Esse modelo vai estar no link aí do vídeo. Vocês podem baixar e usar ele para fazer o acompanhamento aí da aula. Primeira coisa, gente, a gente viu na aula passada, né, que tem uma ferramenta aqui do Revit na interface, que é o navegador de projeto. Isso aqui é a peça fundamental para navegar pelo modelo, tá? Aqui no navegador de projetos, a gente tem todas as vistas que você for criando para esse modelo, elas vão aparecendo aqui no navegador de projeto. Então, as plantas, os cortes, as elevações, enfim, vistas 3D e tudo mais. E como que a gente navega por aqui? Simples. Dá um duplo clique aqui com o mouse, acabou. Ó, entrei na planta de piso do nível 1. Né? Aqui, ó, vou dar um duplo clique no corte 1. Entrei na vista, tá bom? Então, isso aqui já é 75% da navegação no Revit, tá? Notem que as janelas vão ficando, as vistas, perdão, vão ficando aqui em cima, ó, né? Na aba da janela aqui do visualizador. E aí você vai clicando aqui, você alterna entre elas. Não tem perigo, tá? Pode fechar aqui, ele não está perdendo nada, tá? Não acontece nada com o modelo se você fechar as vistas. O que vai acontecer é aqui, ó. Opa, fechei a última vista. Aí ele fechou o arquivo. Se você tiver feito alguma modificação, ele vai perguntar se você quer salvar. Se não, ele vai fechar diretão, tá? Porque ele já sabe que está salvo, então não tem problema. Ele sempre vai perguntar para você, se você tiver feito alguma coisa, você não vai perder o que você fez, ele vai te dar a oportunidade de salvar, tá? Uma outra coisa importante de navegação no Revit. Sempre que você tem alguma coisa azul, é igual um hiperlink de internet, né? Ele quer dizer que ali você consegue acessar alguma outra coisa. Vamos dar uma olhada? Ó. Eu vou dar um duplo clique aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o nível 1, ó, é a indicação do nível 1. O que que acontece? Olha lá, eu fui para a planta do nível 1, tá bom? Outra coisa aqui, olha só, vou dar um zoom aqui. O zoom eu estou dando aqui, ó, usando o scroll do mouse, tá? Para frente, para trás, eu consigo dar zoom em qualquer vista. Olha aqui, aqui está azul também. Eu passo o mouse por cima, ó, a gente vê que ele está ativo. Clica duas vezes, foi para o corte, tá bom? E olha aqui, ó, apareceu azul de novo. Eu preciso ir lá, clicar duas... Não, ó, clica duas vezes aqui, voltou, tá bom? Ó, outra coisa interessante, um corte, uma elevação, vamos ver a elevação aqui, ó, aqui tem elevação. Aqui tem uma elevação, olha lá. Se a gente passar o mouse aqui e clicar duas vezes, também, ó, vai para elevação. E perceba, né, que dependendo da vista que você vai entrando, se você tiver os outros elementos lá também, né, de alguma forma interseccionando com aquela vista, eles vão aparecendo. E aí você pode ir navegando direto para onde você quer. E isso tem a ver também com a bidirecionalidade, tá? Que existe aqui no Revit. A gente consegue, né, fazer as coisas né, numa mesma direção em dois sentidos, né? Então, é o que isso aqui significa. E mais do que isso, né? Deixa eu voltar aqui para a vista 3D. Lembrar
aqui no Revit, a gente está trabalhando com um modelo, a gente está trabalhando com uma coisa só. E essa coisa só, né, no caso aqui a nossa casinha, a gente está, não é que a gente tem um desenho da planta, tá? Aqui o que a gente tem é uma forma diferente de olhar para a casinha. Aqui nós estamos olhando em perspectiva isométrica. E aqui nós estamos olhando ela em planta baixa, né? Que a rigor é um corte, né? É um corte nessa direção que formam as plantas, tá bom? Então, isso aqui é o principal, tá? De navegação no Revit, você vai acessando as vistas todas por aqui. Veja, tabelas são vistas também, tá? De um modelo. Então aqui eu deixei nesse modelinho, vocês depois vão poder ver, a hora que vocês baixarem, eu fiz uma tabelinha aqui de janela, tá? Então, não se esqueçam, isso aqui não é uma tabelinha que eu fui lá e escrevi todas essas coisas. Isso daqui é a tabelinha de informações que estão dentro desse modelo. Então, uma forma de enxergar a casinha, tá bom? Outra coisa interessante de navegação, que é importante vocês saberem, vem aqui no Vista principal, Vista no menu principal, e aí aperta esse botão aqui, ó. Tendo várias vistas aqui, né? Tendo várias abas aqui em cima, aperta esse botão aqui, vistas lado a lado. Olha só que interessante que acontece. Ele espalha todas aquelas vistas, tá? Aqui na tela para você. Se você der um duplo clique com o botão do scroll do mouse, em cada uma das vistas aqui, for fazendo isso, ó, duplo clique do scroll, ele centraliza e expande a vista para ver tudo que está nela, tá bom? Ó, então aqui no caso é a planta do nível 1, ó, aqui é a vista 3D isométrica, ó, aqui é a elevação oeste, e aqui o nosso corte 1. E aqui ficou a tabela de janelas, tá bom? Ó, e aqui você pode ir fechando também as vistas. Vai fechando aqui no X, ó. Ah, não quero tudo isso. Quero sim. E aí, se você clicar aqui de novo, ó, aí ele volta a abrir tudo só na janela principal aqui com as abas. Aí você vai alternando aqui pelas abas. Vamos falar um pouco de visualização 3D aqui. Tem um cubo mágico, bem legal aqui no cantinho. Quando você está aqui na vista 3D isométrica, esse cubinho aparece, tá? E aí você vê que ele é todo iluminado. Se você vai clicando, ó, autoexplicativo, tá? Você vai clicando aqui nas arestas, nos vértices, ele vai mudando a visualização para corresponder àquilo que está ali no cubo. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Inclusive projeções ortográficas, né? Então aqui eu estou numa vista, né? Assim, numa vista lateral, numa elevação posterior, né? Então você vai girando por aqui no cubinho, ele vai te dando essas possibilidades. Ah, girei aqui no cubinho, estou na vista frontal, mas eu não quero usar isso aqui para voltar aqui para a perspectiva de cima, né? Voltar aqui para frontal. Não tem problema nenhum. Você pode usar aí um conjunto usando teclado e mouse, você pode fazer essas operações de visualização também, tá? E depois eu vou mostrar também como que usa essa ferramenta aqui, que é um outro jeito também de navegar aqui na vista 3D. Bom, primeira coisa que a gente já falou é o botão do scroll, né? O botão do meio aqui do mouse, a rodinha. Se você girar para frente, ele dá zoom. Se você girar para trás, ele volta o zoom, tá? Se você apertar a bolinha do meio do mouse, a rodinha, segurar e
mexer o mouse para um lado, para o outro, para cima, para baixo, ó, ele faz o pan, tá? Ele move a vista aqui. Isso vale para tudo, tá? Vale para aquela que está de frente, de lado, perspectiva, etc, tá? Tanto o pan quanto o zoom. Legal. Agora, faz o seguinte aí, vai ficar mais complicado. Você vai apertar o Shift e aí você vai apertar o botão direito do mouse. Apertou, segurou, segurou, ó, mexe o mouse. Tá vendo que apareceu um íconezinho diferente? Aqui a gente faz um orbit, né? A gente orbita em volta do modelo, para qualquer lado que eu quiser. E a tela é o limite, ó. Pá, aqui, tá vendo? Ó, eu bati aqui, eu não consigo ir mais, ele travou lá. Aqui também travou aqui embaixo, tá? Aqui do outro lado, ele sumiu, não travou e está continuando rodando, porque eu tenho duas telas, a outra tela aqui do lado. Então o mouse vazou para lá, tá bom? Então esse é Shift botão direito do mouse, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Bom, vamos nessa ferramenta aqui. Ó. Clica lá, ele chama, aqui dá o nome dele, é o círculo de navegação, tá? Quando você clica lá, ele vem com você, ó, ele fica preso aqui no teu mouse, no mouse. Você vai mexendo, ele vai. Aqui, ó, ele vai te dar zoom, vai te dar órbita também, vai te dar o pan e mais algumas coisas. Mas o funcionamento é igual, é bem parecido com o que a gente já fez. Só que aqui é mais visual, né? Ah, eu quero zoom, então passa o mouse aqui para o zoom, fica verde. Aí você clica com o botão esquerdo e mexe o mouse. Clique e segura, tá? Aí ele dá o zoom, ó, tum, tum, tá? O pan, mesma coisa. Passa o mouse aqui, ficou verde, clica, segura, mexe com o mouse. Aí ele vai dançar aqui para um lado e para o outro, tá bom? A órbita, a mesma coisa, tá? Aqui tem esse que é para cima e para baixo, tá? Ó, aí ele fica restrito aqui, né, no alto e baixo. E é basicamente isso daqui. Vamos para uma vista cônica, que aí eu mostro outras coisas aqui. Fechar isso aqui, ó, para fechar é só ele ilumina aqui o X, né? Ó, quando você passa o mouse, aí você aperta ele fecha. Ó, aqui tem esse vista 3D1, ó, a vista é uma perspectiva cônica, tá? Depois mais para frente a gente vai aprender a criar vistas e tal, aí vocês vão saber como faz. Mas aqui, ó, com ela criada, ó, se a gente clica aqui no, de novo, ó, aqui em cima, né, no círculo de navegação, e a gente vem para cá, a gente pode apertar esse navegar, ó, segurando o botão do mouse sempre, né? Ó, aí veja que o mouse começa no meio desse círculozinho azul aqui. Se eu mexo o meu mouse aqui, estou segurando o botão, tá? Eu estou mexendo aqui, nada acontece. Mas se você sair do círculozinho azul, olha só, opa, e quanto mais você afasta o mouse do círculo, ó, ele está mexendo bem devagarzinho. Agora, se eu for me afastar bastante, ele vai rápido. Tá vendo? Então, a intensidade do movimento é o afastamento que o mouse está aqui dessa bolinha azul, tá? Isso vale para um lado, para o outro, ó, opa, dou zoom e volto. Isso é o equivalente a gente estar andando aqui, né? É um jeito de eu andar pelo modelo, tá bom? Outra função legal é essa aqui, ó, tá? Que é o de voar. Então, aperta nela aqui, aí o ícone, tá vendo? Fica com essa setinha para um lado e para o outro, arqueada. Aí a gente vai fazer com o botão direito do mouse, seguro o botão direito, ó, e aí eu consigo olhar para um lado e para o outro. Isso aqui é o mouse mexendo, né? Eu estou mudando o target, né, dessa câmera.
Continuo com o botão direito do mouse pressionado, tá? Não estou soltando. Aí agora eu vou usar as teclas W, A, S, D. Olha só, W vai para frente, S para trás, D vai para a direita e o A vai para a esquerda, tá? O Q desce e o E sobe, tá? Para quem gosta de jogo, né, teclas WASD, navegação principal em jogo de primeira pessoa, etc. Tá bom? Pessoal, isso aqui é super breve e tal, mas conclui o nosso en passant aí pela navegação de um modelo aqui no Revit. Esse é o principalzão, explorem aí esse modelinho. Aqui, ó, esqueci de falar, mas vai lá para vocês, ó. Clica aqui nesse botão e aí vocês podem explorar aqui várias opções de zoom, tá? Que a gente pode dar na vista, ó. Zoom de janela, zoom extends, para ver tudo, né? Tá? Tinha esquecido de falar isso daqui. E lembrando sempre daquela máxima de que no Revit é bidirecional, as coisas são bidirecionais. Então, você pode fazer a mesma coisa em várias telas, procurem aí os ícones azuis. É tudo muito interativo no Revit, inclusive para essa parte da navegação. Tá ok? É isso aí. Navegamos pelo modelo, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.